Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Cardoso e esse aqui é mais um vídeo para este canal, né? Esse vídeo será sobre um dos assuntos mais cobrados, um dos assuntos mais importantes para entender, né? Para entender os conceitos de direitos humanos, os conceitos de direitos sociais e para entender a atualidade na organização política, na organização do Estado, nas constituições, né? Bom, agora que nós estudamos o que foi o iluminismo, vamos ver um exemplo de uma ação prática do iluminismo, né? Estudamos o iluminismo como uma teoria política, como um movimento intelectual, um movimento cultural e acadêmico. Agora a gente vai ver ele de uma forma prática, né? Pois bem, pessoal, vamos falar sobre a Revolução Francesa. Como é um conteúdo bastante extenso, eu vou fazer duas partes, né? A primeira parte falando dos antecedentes e da Revolução Francesa pré-revolucionária, né? A situação da França pré-revolução e depois as fases da Revolução e o que aconteceu nos próximos anos, né? Então vamos começar a partir da estrutura anterior à Revolução. Bom, pessoal, antes de 1789, a economia francesa era basicamente agrária, né? A maioria das pessoas viviam do campo e do trabalho rural. A maioria dessas propriedades eram rurais, então os servos e os camponeses viviam e trabalhavam em áreas que não lhes pertenciam, né? Sofriam muita fome quando eram épocas de pouca chuva, a colheita era menor, né? E por isso essas pessoas sofriam bastante e não tinham muito amparo do Estado, porque o Estado absolutista aristocrata estava mais preocupado com as suas vaidades, com as suas com a sua ostentação, com a criação, a manutenção da corte, como a gente vai ver a seguir, né? Então, quando você tinha muitas questões naturais, questões de chuva, havia uma escassez, né? Uma escassez de alimentos. E isso prejudicava a população que sofria bastante, né? Ah, se por um lado a Inglaterra estava começando a se industrializar, a França ainda era bastante reduzido o seu capitalismo, né? Ainda era uma industrialização muito baixa, muito pequena, totalmente precária, né? Eles estavam restritos a artigos de luxo, né? Como explica o colbertismo, o ministro Colbert, que a gente já estudou também, né? Então, tudo que eles produziam era basicamente para manter a corte nobre, e para manter também os caprichos e os luxos. Então, se você tem uma reduzida industrialização, você tem uma oferta de empregos muito baixa, muito pequena, você tem uma dependência econômica muito grande, porque você precisa importar muito de fora, né? E naquele momento a Inglaterra já tinha dado início à Revolução Industrial e a França era muito dependente desse mercado, né? O que fez as suas dívidas aumentar cada vez mais, porque você não tem um mercado produtor muito eficiente, você não tem uma industrialização, mas você precisa ter dinheiro para você comprar de fora. Então, a situação da população era basicamente essa representada aqui em cima, né? O camponês sofrendo aí o seu trabalho duro, na sua peleja, né? Existia um grande déficit público, a população tinha o Estado francês tinha uma grande dívida internacional. Por que eles tinham essa dívida? Porque eles tinham que sustentar uma numerosa corte, né? O rei tinha mais de 400 mil pessoas vivendo às custas dele, né? Pessoas que moravam nesse palácio de Versalhes que está aqui em cima, né? Olha para você ver que era luxuoso, as coisas banhadas a ouro, os artigos de luxo de primeira, enquanto a população, a imensa maioria da população, estava sofrendo mazelas sociais e não tinha atenção do Estado. Então você tinha um gasto extraordinário com banquetes, com festas, com bailes, com cerimônias, tanto religiosas, que aconteciam nas cortes, como cortejos. Você tinha ausência de política produtiva, né? Ou seja, o Estado não estava preocupado em gerar um capitalismo, gerar a economia, ele estava preocupado apenas em arrancar impostos e sustentar os seus privilégios, né? Outra coisa interessante também que fez a França perder muito dinheiro foi as guerras que aconteceu, como por exemplo a Guerra dos Sete Anos, que fez o governo francês gastar muito
com as batalhas, com as guerras. Na política, né, prevalecia o absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico tem um poder hereditário, né, passado de pai para filho. Naquele momento, quem governava era o rei Luís XV, depois Luís XVI, né, na chamada dinastia dos Bourbons. Essa política era totalmente vinculada, pessoal, aos interesses aristocráticos e sem permitir qualquer participação efetiva à burguesia e ao povo. A burguesia, como eu falo aqui, né, era aquela classe econômica comerciária, empresarial, né? Então, Luís XV envolveu o país na Guerra dos 7 Anos. Foram muitos e muitos e muitos anos de batalha e gastos públicos, né? E isso sem parar a arrecadação dos impostos, né? E vale lembrar que somente a burguesia e os trabalhadores, né? Os sans-culottes, como nós iremos ver a seguir, que pagavam impostos. O clero, a nobreza e o rei não pagavam impostos. Então eles só arrecadavam e tinham os seus privilégios. Luís XVI, conhecido como a Besta, era um governante totalmente indiferente em relação às mazelas do povo, em relação às mazelas da burguesia. O cara simplesmente não ligava para o que estava acontecendo com os mais pobres, né? Então vamos falar agora sobre a sociedade. A sociedade era dividida em três, né? Era uma sociedade de caráter estamental, uma sociedade de ordens dividida. Que se você nasce naquela ordem, se você nasce naquela classe social, raramente ou bastante difícil você iria subir ou descer de classe, né? O critério era baseado no nascimento. Se você fosse filho de um trabalhador, você seria trabalhador rural ou trabalhador urbano. Se você fosse filho de um político nobre, você também se tornaria nobre, né? Então o critério era o nascimento. Então existia a divisão da pirâmide social em três: o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado, pessoal, era formado pelo clero. Você tinha um alto clero aristocrático, né? Formado por bispos, arcebispos, aqueles líderes, os cardeais, e você tinha um lado clero, né? Que era mais popularizado, era mais excluído da participação política e que também ajudou e aderiu à revolução, como os párocos, os vigários, os padres, os monges, as freiras. Eles eram baixo clero, né? Eles não participavam, não pagavam impostos, só que eles não participavam do poder, onde estavam os bispos, os cardeais, os arcebispos, né? Aqui nessa charge, pessoal, nós temos aqui, ó, acima, essa charge, tá um trabalhador, um burguês, e ele tá carregando um nobre e um padre, né? Isso é uma charge que representava o sufoco, né? Isso representava a dor do povo francês, né? Do terceiro estado, que tinha que se sustentar os estados de cima, né? Então vamos lá. O segundo estado era formado pela nobreza, por senhores feudais, senhores de terra que tinham título de nobreza concedidos pelo rei, e pela corte, que eram milhares e milhares de pessoas que viviam no palácio de Versalhes, viviam às custas da sociedade. O rei bancava, dava as festas, dava comida de primeiro. Então, o primeiro estado, como nós vemos aqui, pessoal, ó, o primeiro estado e o segundo estado formavam 3% da população. Eles tinham terras, cargos, prestígio, privilégios sociais e isenção fiscal. Ou seja, eles não pagavam impostos. O terceiro estado, que era a burguesia, os comerciantes, os artesãos, eles pagavam e tinham obrigações a se cumprir, né? Então vamos para o terceiro estado, 97% da população pagavam impostos, tinham que produzir, não tinham participação política absolutamente nenhuma, né? Tanto no Congresso como no rei, não tinham influência nenhuma. E você tinha a burguesia, que eram os comerciantes. Tinham os girondinos, que eram financistas, banqueiros, industriais, grandes comerciantes, e os jacobinos, que eram os burgueses um pouco mais pobres e menos influentes, artesãos, comerciantes, funcionário público, profissionais liberais, como advogados, professores, médicos, e os grandes comerciantes. E embaixo da sociedade, lá na base, você tinha os sans-culottes, que eram os trabalhadores desempregados urbanos, e os camponeses, que era a imensa maioria da população, que até então era agrária. Então, pessoal, esse foi o cenário de toda a França pré-revolucionária, né? E
A crise começou a apertar, os impostos começaram a subir e a população não aguentava mais tanto sofrimento, ter que bancar essas classes acima. Mas a aristocracia resolveu reagir, né? Os aristocratas, aqueles que defendiam o regime, exigiram que Luís XVI, esse aqui de cima, convocasse uma votação para aumentar os impostos, né? Então o rei vai convocar os Estados Gerais, que era os 3 estados representados, né, dentro de um plenário, dentro de uma casa legislativa, né? O clero e a nobreza queriam a votação por estado, né? Enquanto o povo queria a votação por deputado. Veja bem, né? Se eu tenho 3 estados, 2 são privilegiados e 1 não é. Se a votação fosse por estado, toda a votação ia dar 2 contra 1. Então, o primeiro estado e o segundo estado iriam sempre ganhar, né? Então, a população queria o voto por deputado, por cabeça, o chamado voto por cabeça, e não por estado, né? Diante daquele cenário de crise, de insatisfação popular, o ministro Necker aconselha Luís XVI a ouvir o povo, a escutar a população. O rei demite esse ministro e vai adotar o voto por estado. Claro que a burguesia não gostou, os trabalhadores não gostaram, e o clero, a igreja e a nobreza amaram essa decisão. O povo não vai aceitar essa decisão, vai se retirar dos Estados Gerais e vão se autoproclamar, né, vão se autodeclarar uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, eles vão querer mudar as leis do país. Então, a partir desse episódio, dessa reação aristocrática, houve a Revolução Francesa, o início da Revolução Francesa. Tá? Então esse foi o primeiro vídeo, essa foi a primeira parte, e em breve vemos a parte 2, com os passos da Revolução. Obrigado, pessoal, até a próxima.